E seria irresponsabilidade nossa, uma vez que a gente não está vivendo bem. Então, na verdade, temos cuidado. As últimas horas de um ano, ou de um dia, né? As últimas horas de alguma tarefa que a gente vai estar fazendo, devem se tornar horas de ação de graças, de dizer muito obrigado ao Senhor e pedir ao Senhor essa ajuda, né? Hoje, quando ouvirmos a palavra de Deus, nós ouviremos João: "Eu vos escrevo, filhinhos, os vossos pecados foram perdoados por meio do seu nome. Eu vos escrevo, pais, vós conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, vós sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o mal. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque o que há no mundo, as paixões da natureza, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza não vem do Pai, mas do mundo. O mundo passa, e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É o que veremos na primeira leitura de hoje. E aqui tem umas questões interessantes que São João está preocupado. Alguns relativizam o que nós chamamos a encarnação de Cristo. Aliás, há muitas pessoas que fazem isso, né? É como se Cristo não se tornasse, não se tornou gente como nós. E acham que Jesus está divinamente no meio de nós e por isso tem coisas poderes especiais e não teria sofrido como nós. E São João começa a refletir sobre isso, que não, Cristo se tornou um de nós e assumiu toda a nossa condição. E esse trecho, então, São João vai nos chamar a atenção pelo modo como ele dirige àqueles presentes, filhos, pais e jovens. E depois, no segundo momento, ele vai tratar do mundo e da relação nossa com o mundo. Quando ele diz filhinhos, pais e jovens, são categorias teológicas, não se trata de idade de pessoas, né? E nem se trata simplesmente de uma leitura sociológica, ele quer que a gente perceba coisas mais profundas, né? Então, o que ele diz quando diz filhinhos? Representam todos batizados, unidos pela graça fundamental. Ele vai dizer: os vossos pecados foram perdoados por meio do seu nome. Então, Jesus que traz o perdão. Depois, os pais simbolizam a maturidade espiritual, marcada pelo conhecimento. Conheceis aquele que é desde o princípio. Aqui o conhecer significa comunhão perseverante com Cristo eterno. Aliás, nos Evangelhos e São João, o conhecimento nunca é aquisição intelectual, mas é um amor prático. Então, conhecer a Deus significa amar. E amar, como diz São João nas suas cartas no Evangelho, é um jeito prático de viver. E jovens, ele vai dizer, representa a igreja em combate espiritual. Vencestes o maligno. A vitória não é humana, mas da permanência da palavra de Deus. Santo Agostinho diz: os filhinhos é aqueles que vivem do perdão. Os jovens, aqueles que lutam contra as paixões. Os pais, os que repousam no conhecimento de Deus. Então, ele vai nos ajudar a pensar exatamente que essas coisas têm que estar dentro de nós, como filhos, como jovens e com paternidade. Amar o mundo, aí vem o segundo momento, que é cuidado, né? Cuidado com o mundo. Não se trata de negativamente julgar o mundo ou achar que o mundo não vale a pena. São João Paulo II, na Brigada do Milênio, ele escreveu um documento, Novo Milênio Nuente, e ele reafirmou uma coisa que é da tradição da fé. Nós devemos amar o mundo, não o que é melhor. Então, se a gente não tiver um amor a Deus, né, um amor que for um amor às coisas do mundo, é como se a gente desprezasse algo que o Senhor fez. Então, o mundo, as coisas do mundo,
E às vezes as pessoas falam desse jeito, né? E desprezam o mundo, e o mundo saiu das mãos de Deus. Mas o que há de mundano, aí sim o pecado, as desordens, as violências, isso Deus não quer. E aqui nós encontramos a famosa tríade de São João, em onde ele diz concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e ostentação da vida. Em outro trecho, São Paulo chama de preocupações da vida. Então, quem são essas três coisas que podem nos derrubar? A concupiscência da carne. Não se trata só dos pecados sexuais, mas a desordem dos apetites sensíveis, tudo que nos dá prazer. O que é a concupiscência da carne? Horas seguidas de tela de celular, passando uma atrás da outra, uma imagem atrás da outra, um vídeo atrás do outro. Concupiscência da carne. Concupiscência da carne, tenhamos cuidado porque é permitido que a gente tenha gostos refinados? Não. Mas tem hora que o gosto refinado na comida despreza os pobres que não têm nada para comer. Então, o refinamento pode ser um desprezo, um tratar mal aos outros. Então, a gente vai notando, né, as pessoas, eu faço carne desse jeito, daquele modo, não sei o quê, e depois, alguma vez cuidou dos pobres? Nunca. Nem o arroz com feijão, às vezes, se preocupou com alguém. O que é a concupiscência dos olhos? Na Escritura quer dizer o desejo possessivo e dominador. Então, o nosso olhar, ele quer possuir as coisas. Então, quando a gente não tem ordem no como a gente enxerga, a gente pode sempre enxergar de um modo possessivo ou querendo destruir. Então, por isso que a gente tem que aprender a guardar os olhos. E guardar os olhos não é simplesmente nem vou olhar, mas olhar do jeito de Deus. Isso que é guardar os olhos. Porque aí a gente olha aonde não tem ordem ou tem pecado, a gente tem que buscar uns modos para ver se as pessoas mudam, né? E a terceira, a grande concupiscência, que é da riqueza ou da soberba, ou como diz também em outro trecho, que se fala preocupações da vida. É quando a pessoa tem coisas que são justas, temos que nos preocupar com o nosso salário, com a nossa aposentadoria, aonde vamos morar. Mas às vezes as preocupações da vida tomam tanto espaço que não cabe Deus e nem as pessoas. Então assim, São Cirilo vai dizer que o mundo combatido por João não é a matéria, mas a mentalidade afastada de Deus. E aqui vem exatamente essas três inclinações más: concupiscência da carne, dos olhos e a preocupação da vida. Quando chegarmos no Evangelho, recordem-se que ontem falei bastante do Simeão, o velho Simeão. E hoje aparece Ana. E Ana, aqui ela soma o profetismo de Simeão. Notem que eram dois idosos, Simeão e Ana. Ana parece de uma figura muito interessante. Ela é chamada de profetisa. E ela se liga a todas as mulheres que foram proféticas. Míriam, Débora. Lucas, atento ao protagonismo feminino, isso é interessante, no Evangelho de Lucas dá muita importância às mulheres. E nos Atos dos Apóstolos, São Lucas dá muita atenção às mulheres, né? E aqui vem dizer, tá vendo? Essa mulher, ela vem falar de Deus, né? Também se diz que ela é de uma tribo, Asser. Essa tribo é uma tribo do norte, bem distante, para dizer-se, veja até onde alcança a bondade de Deus. Não é só para o povo de Israel. Depois diz que ela é viúva, 84 anos, e dedicada a jejuns e orações no templo. Historicamente, o templo acolhia piedosos leigos. Lucas apresenta como modelo de piedade escatológica, vigilante e perseverante. E uma coisa interessante, ela, depois que vê Jesus,
ela começa a falar da libertação do povo de Israel. Ela assume uma missão. Ana, essa mulher do evangelho de hoje, ela é a igreja que reza e que reconhece e anuncia Cristo. Reza, reconhece e anuncia Cristo. A sua viuvez simboliza o desapego e, ao mesmo tempo, a esperança de que Cristo, como um noivo, virá ao seu encontro. O cumprimento, então, da lei se dará exatamente através da vida, de Cristo que ali se apresenta diante de nós. E uma das coisas que a gente pode dizer de Ana é porque ela louva. É muito importante, por isso que comecei a meditação de hoje falando isso, Não se trata de encerrar o ano demonizando o ano. Adeus ano velho, que viva o ano novo, Isso é bobagem, Aliás, me permito outra coisa. Para o próximo ano, tendo saúde, tá bom. Não, tendo saúde, não. Eu vou repetir a vocês, Um católico que diz essas coisas, tendo saúde, não, saúde não é necessário. É preciso ter amor, isso sim. Porque tem gente com saúde que são demoníacas, ninguém aguenta. E tem pessoas que estão doentes, também são demoníacas, terríveis. Então, o que define o bom da vida é o amor. Então, se eu estiver doente e amando, olha quantos doentes são dóceis e que trazem pedaço do céu para nós, Então, por favor, nada disso, Saúde e paz, Que a saúde seja em Cristo, Paz em Cristo, E nada desse negócio tendo saúde, não, tendo Cristo, tendo amor, isso sim, vai bastar a todos nós. Mas, de novo, Ana louva. Então vamos terminar o ano do jeito certo. Por isso que na última missa de amanhã nós vamos rezar o Te Deum. A vós, Senhor, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, a vós damos graças pela vossa imensa glória. É isso que a gente vai rezar nos últimos minutos do ano que se encerra. E começamos com outro hino, Vinde Espírito Criador. O mesmo Espírito Santo que esteve lá no início da criação de todas as coisas, a gente diz, veio até a minha alma e renova e faz todas as coisas novas. A segunda parte, para nos ajudar, sobre decisões de como vamos começar o ano. Ontem falávamos que é importante a ordem, mas não resumir a ordem na ordem das coisas. Porque é como se alguém fosse tratar sintomas tomando remédios, mas sem cuidar de educação alimentar e outras coisas. Eu estou usando aqui uma coisa, graças a Deus, esse remédio está me ajudando a superar a minha diabetes. Tá bom. E aí, como está a sua alimentação? Olha, toda noite eu vou lá na geladeira de noite e como um potão de doce, E o remédio está ajudando. Vai adiantar? Vai chegar um momento que o remédio não terá efeito. Aí a pessoa vai ter que subir o remédio. Bom, já sabem a história toda, Então não se trata só de colocar ordem, mas se trata de um jeito novo de viver. Primeira coisa, conhece a ti mesmo, mas esse conhecimento diante de Deus. Vou repetir, porque já disse isso muitas vezes, Às vezes as pessoas dizem assim, cada vez mais que eu estou na vida de Jesus, que eu estou fazendo umas coisas, eu estou me sentindo uma pessoa mais evoluída, Evolui é o Pokémon, tá bom? Pokémon é que evolui, filhos de Deus amadurecem, tá? Esse negócio, a pessoa mais evoluída, assim, eu não sei que parte que está do Pokémon, Eu já vi uma menina explicando isso, não entendi nada, E que tem um sufixo, não sei o que, não sei o que lá, evolução do Pokémon, não entendi nada, Então, mas tem gente que acha que é Pokémon mesmo, sou uma pessoa mais evoluída, Enfim, não sei que tipo de evolução. Filhos de Deus amadurecem. Tanto é que a gente faz coisas contraditórias, A gente está velho e faz coisa de menino, Aliás, quanto mais velho a gente fica, mais a gente faz coisa de menino, O pessoal diz, para com isso, Menino não gosta de tomar banho, a gente fica velho e fica com preguiça de tomar banho. Então,
menino e pessoa mais velha acaba fazendo isso, né? Enfim, às vezes essa é a briga, né? Brigar com os meninos e com os vovós. Vai tomar banho, precisa tomar banho, né? Enfim, conhecer a si mesmo. Aqui tem a famosa tragédia de Édipo, né? Vocês conhecem quando Édipo, na sua caminhada, chega ali perto de Tebas e aí aparece a esfinge para ele, e a esfinge, se você não dissesse ou não decifrasse o que ela colocava, ela destruía, né? Tanto é que ela dizia, decifra-me ou eu te devoro, né? E aí a pergunta é, vocês já devem ter ouvido, né? Diga-me o que é, que durante o dia, amanhã, como caminha sobre 4 patas, durante o dia sobre 2 patas, e no final do dia com 3 patas. E aí Édipo logo disse, o homem, quando criança engatinha, quando pessoa caminha sobre 2 pernas e quando envelhece usa bengala. E se a gente não saber quem eu sou devorado. E há pessoas que passam a vida inteira sem saber quem é. Olha, tem muita gente que não confessa nunca. Isso significa que ela está diminuindo o conhecimento de si. E normalmente é aquele tipo de pessoa que diz assim, poxa vida, eu fiz sem querer. Irresponsável. Porque a pessoa tem que conhecer quem ela é. Ela tem que saber presumir as possibilidades de coisa que ela vai fazendo. Criança é que não consegue presumir. Criança é que não sabe fazer. Então, conhecer a si mesmo não significa também se mesmar-se, entrar dentro de mim, mas colocar-se à luz de Deus. Não se trata de olhar para mim, olha como eu sou, mas de abrir-se ao outro, né? Uma pergunta decisiva: o que faço para ser amado? E a pergunta também contrária: o que eu faço para não ser amado? Porque tem hora que a gente quer criar interdições. E a gente, um dos problemas de pessoas que padecem com o alcoolismo é que a pessoa inventa coisas para justificar que ela não é amada. Ela começa a dizer, tá vendo como eu sou? Ela não diz, mas inconscientemente. Tá vendo como eu sou? Eu não valho nada, faço todo mundo sofrer. O que a pessoa faz? Bebe mais. E vai assim, outros vícios, a mesma coisa. Né? A pessoa inventa coisas para dizer que não é amada. E quando chega, sem perceber, as famílias às vezes reforçam isso, né? Você não vale nada, olha o que você está fazendo conosco, né? Então por isso que é bom ir para o Al-Anon, né? Para descobrir, para não entrar nesse jogo que depois não tem resultado para nenhum lado, né? Portanto, quem sou eu? É a primeira coisa quando a gente precisa dar ordem ao começar a vida, né? Outro problema, sou do jeito que eu sou, isso basta. É verdade que Deus me ama do jeito que eu sou, mas o problema é que Deus me ama do jeito que Ele é. Aqui está um problema. Eu sou desse jeito. Eu sou assim. Outro dia disse isso na missa, né? Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Não, tem gente que acha, eu sou assim. Mas Deus até nos ama porque sou assim, mas Ele ama do jeito que Ele é. Então Deus não vai me amar do jeito mesquinho. Olha, não se engane, quando a gente ama muito uma pessoa, a gente quer que ela seja muito. Não queremos que ela seja pequena. Né? Veja o amor dos pais pelos filhos. Nenhum pai vai amar pensando assim, vai ficar aqui em casa, vai ficar aqui pequeno. Não. Os pais querem que os filhos cresçam, vão para o mundo. E os pais se preocupam, né? Quando eu não estiver aqui, o que vai ser desse menino, dessa menina? Eu tenho que dar estudo, dar caminhos, valores, fazer a pessoa crescer. Assim é que Deus nos ama, né? Assim, é preciso então entender que o amor de Deus ele é criador, purificador e expande a gente. Ele não é só consolador. E tem gente que acha que Deus é tão bom, misericordioso, né? E a gente fica ali no pecadinho, né?
Ah, Deus entende a gente. Não, Ele não quer saber disso não. Deus é criador, Espírito Santo criador, o Pai é criador. Ele purifica a gente, ele quer arrebentar o que somos. Ele não quer gente miúda, entendam isso. O Senhor não quer gente pequena. O nosso Pai é grande. O nosso Pai é grande. Se os nossos pais da terra quer que nós sejamos maiores do que Ele, Deus quer tudo, quer que sejamos tal como Ele é. Ele diz isso, né? Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então essa é uma decisão. E para organizarmos a vida, a gente tem que pensar nisso, né? Não nos contentarmos, mas sermos criativos. Aliás, um dos problemas de sermos pecadores é que a gente fica burro, né? Para pecar, a gente é super criativo. É impressionante como a gente sabe pecar, né? Tem hora que a gente ouve os noticiários, fulano de tal fez isso e deu golpe e tal. Você pensa, como é que essa pessoa pensou isso, né? E como conseguiu executar, né? Aí quando se trata de fazer o bem, padre, eu não sei, eu já tentei, e não sei o quê, uma morrinha. Dá vontade de sacudir e dizer, vamos acordar, né? Vamos sair desse lugar, né? Não fugir de si mesmo. É preciso entrar nas nossas dores. Alguém dizia mais cedo que estamos numa cultura que a gente tem que ser feliz. Lógico, todos nós queremos ser felizes. E o Mateus diz, né? Sereis felizes, felizes sereis vós, né? A gente quer ser feliz, mas atenção, quando a gente ouve as bem-aventuranças, feliz se você tiver fome, feliz se você chorar. As bem-aventuranças nascem de contradições, né? E aqui então a gente tem que ter coragem, essa cultura de não querer sofrer, ser só feliz, não presta, não presta. Não deixar menino sofrer, não presta. Não entrar nas inquietações. Não, há pessoas que não querem mesmo, por isso que é importante partilha, conversa honesta, escutar pacientemente as pessoas. O isolamento deforma a gente, quando a gente não fala, quando a gente só fica guardando as coisas. É preciso, portanto, que a gente tenha, nos propósitos para o próximo ano, de organização da vida, a coragem de falar e de ter pessoas para quem falar. Por isso, então, o diálogo, colóquio, e aqui tem uma coisa que é tão interessante, Sócrates, você já deve ter ouvido falar desse filósofo, né? E a mãe dele era parteira, só que em grego parteira significa fazer parte, é maêutica. Então ele começou a dizer assim, para a gente ajudar as pessoas, a gente tem que fazer maiútica. Então, o que Sócrates diz? Quando você for conversar com alguém, tenta ver se ele faz o parto daquilo que está engasgado dentro dele. Isso é maiútica. A gente está precisando fazer isso com as pessoas. Você vê, o que está acontecendo? Vamos lá? O que está te engasgando? O que é isso que está te prendendo? Porque se não colocar para fora, o menino fica encroado, né? Deixa passar 40 semanas, né? Ninguém deixa, né? Bem, hoje tira mais fácil, mas antigamente o pessoal tinha jeito de tirar, né? Então, por isso que é preciso a gente deixar que façam em nós e a gente ajude as pessoas, né? É preciso se organizar interiormente a partir do encontro com o outro. A gente só se organiza quando a gente está aberto a Deus e às pessoas. Portanto, a nossa salvação ela é relacional. Relacional. Toda organização, quando a gente vai organizar casa, escritório e carro, tem que ser uma relação. Eu não organizo uma casa só para ela ficar perfeitinha, é para caber gente lá dentro. Eu não organizo uma cozinha, não é para não cozinhar, é para fazer comida para as pessoas. Por onde começar? Pequenos passos. Não se começa pela perfeição. Aqui que está o problema. Tem muita gente que confessa
e quer começar pela perfeição. Lógico que a gente faz a oração, nunca mais vou pecar, mas começa pelas coisas simples, decisões simples. Mas tem gente que já começa aqui. Nunca mais eu vou fazer isso. Começa pela perfeição. E não pelo caminho da humildade de cada passo. Quem assistiu São Francisco de Assis, do Sefirelli, é uma produção antiga, um dado momento São Francisco sai cantando em inglês, né? Step by step, stone by stone. Pedra por pedra, passo por passo. É isso, pedra por pedra, passo por passo. Né? O caminho se faz ao caminhar. Então, começar, né? Propósitos concretos, seguidos de humildade, sem perceber, pouco a pouco a gente vai superando a nós mesmos. Como se diz uma bela imagem, né? Se você quer construir um navio, não reúna homens para comprar madeira, dividir tarefas e organizar o trabalho. Ensine-os a amar o mar. Porque a gente começa assim, né? Vamos navegar? Olha, compra madeira. Não. Faz a pessoa olhar o mar. Fala das maravilhas do mar. Aí, mas como a gente vai fazer isso? Então vou fazer um navio. Dá um olhar distante de esperança às pessoas. Para não alongarmos muito, 2 últimas coisas. Menos é mais. Menos é mais. Aliás, isso é uma regra da beleza litúrgica, quando a gente vai organizar uma igreja, né? Menos é mais. Quanto mais tem coisas, mais dificulta perceber a beleza do Deus único, né? Da beleza de Deus. Isso serve também para nossas casas. Menos é mais. Em Minas a gente tem até um ditado, né? Tudo que é demais é mentira. Então, quando está muito exagerado, tem coisa que não está bem acertada. Quando a gente encontra uma pessoa com 200 quilos de maquiagem, né? Você vai ter alguma coisa que não está funcionando, né? A gente fica tentando entender. A moça que chega com vestidos muito curtos, né? Enfim, aí você fala assim, o que está acontecendo, né? Esse aqui está mais demais, isso aqui, o que está acontecendo? Alguma coisa não está funcionando, não se engane, né? Danças exageradas, né? Com requebros na frente de pessoas, você pensa, tem coisa aí que não está acertada não. Então, menos é mais. A sobriedade revela a beleza. A sobriedade revela a beleza. Né? Até comer pouco, né? Se a gente come demais, a gente já nem sente sabor, né? A gente começa só a encher, empanturrar-se, né? Para isso, a gente tem uma luta. O guardar as coisas. Mas a gente vai ganhando coisas que são bonitas, belas, significativas. Mas qual que é o problema? Se tornam coisas esquecidas. Quantas vezes a gente vai mexer numa gaveta, está aqui aquilo que me deram em 1958, nossa, que legal. Aí coloca na gaveta de novo, pronto. Aí o sujeito morre, o que é isso daqui? Não sei. Joga fora, fazer o quê, né? Fazemos isso, né? Então tem hora que a gente vai precisar abrir gavetas e tirar coisas, desfazer de coisas, né? Não temer o esvaziamento, porque a gente precisa começar a guardar as coisas no coração. Notem para vocês verem, muitas vezes a gente guardou histórias que avós, tios e amigos contaram, mais do que as coisas. Então, por isso que a gente precisa de novo assentar na mesa para conversar, que é um jeito de criar laços e coisas significativas sem precisar ficar guardando coisas. É doloroso, né? Eu tenho 25 anos de padre, vocês imaginem, né? Eu penso que eu vou ter dar um jeito na minha biblioteca, né? Ela é imensa e está lá enchendo a paciência da minha família, né? Então eu vou chegar lá agora em janeiro e falar, vamos fazer uma coisa, despachar um pouquinho aqui, acolá, né?
E a última coisa, o que a gente chama de estabilidade. Os monges têm essa coisa de estabilidade. Quando um monge entra no mosteiro como o de Garanhuns, é para a vida toda. Então, um monge não troca de mosteiro. Eventualmente pode acontecer, mas não se troca de mosteiro. Então, o monge entra ali sabendo que vai morrer ali. E, nossa, que estranho. Mas é a lógica do matrimônio, né? Você vai entrar e vai morrer ali. É assim que se espera, né? Não, eu cansei, agora vou dar fora, né? Então, é o que se espera. Então, ao mesmo tempo que tem a lógica da estabilidade, tem o que nós chamamos de não fixar-se nas coisas. E aqui nós conhecemos várias, vamos dizer assim, ditados, né? Caixão não tem gaveta, não é verdade? Para que eu vou ficar guardando coisa? Caixão não tem gaveta. A nossa morada está no céu, então não ficar acumulando coisas. Não tem sentido, né? São João Paulo II usava gostava de caminhar, né? E ele usava uma expressão de vez em quando que homo viator, nós somos caminhantes, né? E ele dizia, olha, não somos aqui aquilo que seremos. Não somos aqui aquilo que seremos. Então vamos continuar caminhando. Não devemos absolutizar nada aqui, porque o absoluto é o amor de Deus. Tudo passa. Desculpa a brincadeira, né? Como diz o filósofo, né? Tudo passa, tudo é passageiro, exceto o motorista e o trocador, né? Não, essa é brincadeira. Tudo passa, né? Tudo passa, né? O eterno é Deus, né? Assim então, por que a gente precisa dar ordem nas coisas? Para ter espaço para Deus e para as pessoas. Mas você vai ficar tão pouca coisa, então conta histórias, ouça histórias. Então é preciso a gente não acumular para que tenha espaço Deus e tenha espaço também as pessoas que convivem conosco. Minha mãe tem umas coisas na gaveta que eu falo assim, mas vamos usar tudo. Daqui a pouco a senhora vai, né? Filho, então vamos usar tudo, né? Aquelas toalhas, aqueles guardanapos de pano, né? Tem muito lá, você vamos usar, mas que isso, né? Vamos dar uso a isso, né? Porque só tem sentido se tiver aqui, né? Vamos usar com cuidado para que continue tendo uso com bom tempo, né? Nós homens, a gente quer ter ferramenta para tudo, né? Não, preciso, sei que lá. E gaveta de homem é um negócio perigoso, né? O perigoso é enfiar a mão ali para dentro e sair com parafuso entre as unhas, né? E vai guardando tanta coisa, tanta tralha, né? Enfim, então, coisas velhas, né? Isso também, né? Me lembro quando estava em Roma, eu tinha uma bolsinha de guardar coisas de barbear, né? E aí o padre Luilson falou assim, que negócio horroroso isso, né? O padre andando com uma bolsinha feia dessa, joga fora, toma vergonha. Eu entendi, né? E de lá para cá já troquei umas 3 vezes, porque desgasta, né? Coisas surradas é sinal de que a coisa não está bem, né? Então, homens, acumular coisa em gaveta, oficina ou coisa lá guardada, coisa de carro, está lá um tempão, coisas que ficam dentro do carro, né? Que você vai olhar, estão 50 quilos a mais só de uma porção de coisas que deixou lá, né? Mulher que não vou usar essas coisas agora, né? E guarda isso daqui porque era do meu filho quando ele tinha 5 anos de idade, o homem está com 70, né? Dá para algum neto para usar, né? E depois conta, você tinha uma roupinha que era essa cor, enfim. Sejamos práticos, simples. E essa simplicidade abre espaço para o amor e para Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que nos comunicastes nessa meditação. Peço ajuda para os pôr em prática, minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém.